aí, galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro HOFcast. Então, é o nosso podcast que vai falar sobre harmonização orofacial, sobre saúde, bem-estar, autoestima. E para falar de saúde, bem-estar, autoestima, ninguém melhor do que a minha amiga, a nutricionista Carla Coutro, uma grande amiga mesmo, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por você ter vindo. E vai ser um bate-papo muito legal. Eu queria que você se apresentasse para a galera aí que está assistindo no YouTube, em casa. Sim. Obrigada, então, pelo convite, Felipe. É sempre uma honra, né, poder trocar essa ideia contigo. Tenho certeza que vai ser muito rico aqui o que a gente vai falar, com certeza. Então, sou Carla Coutro, sou nutricionista, atendo aqui em Chapecó, Santa Catarina, e trabalho aí com grandes emagrecimentos, né? Sou pós-graduada em nutrição clínica aplicada à prática clínica. Então, trabalho com pacientes que buscam performance, rendimento no treino. E, enfim, aí entra também essa parte de estética, né? Entre muito que o pessoal, geralmente, são as pessoas que mais se importam com a estética, geralmente envolve esse público, né? Performance e tal. E aqueles pacientes, né? Os falsos magros, que querem ganhar massa muscular. Então, naquela ali, ó, falta pouquinho, mas querem melhorar, né? Que é um público que procura muito também, né? Porque vê que tá flácido, tá ali, mas que precisa, sabe que é a alimentação que tem que ajustar ali, né? Também é uma atividade física, enfim. Então, seria o grande público, seria esse que eu atendo hoje, assim. Que legal, cara. E a gente falando, assim, de autoestima, né? De saúde e de estética, porque esses três tópicos, porque eu sei que você concorda com isso, a gente já conversou sobre isso outras vezes, mas anda tudo junto, não é? Eu acho que não tem como você ter estética sem ter saúde ou ter autoestima sem ter estética. E eu acho que a procura, eu acho que você mais do que eu até, mas você deve estar vendo isso crescer todo dia, né? E como que tá essa procura assim? Eu quero não só emagrecer, quero viver melhor, sabe? Mudar meu estilo de vida. Você acho que está aumentando isso? Muito. E assim, Felipe, é muito engraçado, porque os pacientes tinham uma época, né, uma vez, assim, que eles chegavam e falavam assim, não, vem pela saúde em si. Mas eles tinham uma certa vergonha, um certo receio de falar que vim pela estética, pelo fato de a gente sempre ouvir falar que, é futilidade, isso é fútil. Teve-se um grande mito sempre em cima disso, em relação à futilidade da estética. Então, os pacientes sempre tinham uma certa resistência, por mais que eles quisessem, né? Uma certa resistência em falar assim, não, eu vim porque eu quero melhorar a minha estética. Dificilmente um paciente vai chegar hoje e falar tão abertamente, eu vim por causa da estética. A maioria fala, eu vim para melhorar a minha saúde, eu vim porque eu tô com patologia, eu vim porque eu quero ganhar massa muscular ou emagrecer, mas ninguém fala estética. É raro, sabe? Mas a gente sabe que grande parte porque eles vêm com baixa autoestima, vêm assim meio, sabe, cabisbaixos. Por quê? Porque não estão felizes com o próprio corpo, não estão felizes com aquilo que o estilo de vida que eles estão levando. Então, assim, a procura é muito grande, sim, até porque a gente sabe que hoje tem essa questão de sociedade, aquela questão que a cobrança de um corpo melhor, também viver mais e melhor. Claro, a saúde faz parte, com certeza, ela está nesse combo. Acredito que todos nós queremos estar mais saudáveis, mas ainda a estética, a gente tem que falar muito sobre isso, porque tem esse tabu de futilidade. Isso a gente tem que falar bastante, quebrar esse tabu, que não é nem um pouco fútil. Nossa. E bem pelo contrário, nós estávamos até conversando, a gente sempre fala muito sobre isso, né, Felipe? Que a estética é tão importante, mas tão importante, que a autoestima dela vai lá num nível absurdo quando ela melhora fisicamente. Com certeza. Né? É incrível a gente ver a pessoa que chegou lá gordinha ou inflamada, ela não tinha libido, ela não tinha autoestima, ela não tinha vontade, vivia sempre cansada, com dores, né? Ela começou a emagrecer, começou a melhorar, começou a sair mais, começou a ficar mais, né, mais proativa, começou a ter mais autoconfiança. E isso é quem que não quer mais? Quem não quer ter mais autoconfiança, né? Tem toda essa questão. É bem interessante que acontece com a gente, porque o teu cliente ele tá querendo melhorar o estilo de vida. E o meu, muitas vezes, ele não acredita. Ele acha assim, não, eu quero só fazer um preenchimento. É só isso e deu. Só isso e deu. E aí vem aquele papo, rapaz, se você tiver inflamado, isso que tu falou do paciente estar inflamado, o paciente da harmonização, por exemplo, é um paciente que ele tem que ser saudável.
E aí, isso as pessoas não estão num processo de entendimento. Eu consigo ver isso por quê? Porque, inclusive, esse ano, coincidentemente, já atendi umas 6 ou 7 pacientes que vêm assim, ó, já tô fazendo suporte nutricional, já fiz a minha modulação hormonal, já tô fazendo exercício, já tô indo na academia, tô tomando 3 litros de água por dia. Então, vem pronto para fazer um procedimento. Perfeito. Mas 90% não. Isso é 10%, né, que tu acabou de falar. 10%. Porque como você acredita muito nas mesmas coisas que eu acredito, grande parte do teu público tu tem que explicar um pouco sobre isso, acredito sempre, eu, né? sempre. Tu não recebe muitos pacientes que você tem que falar sobre isso, explicar a importância? Sempre. Não, isso é via de regra, né? Porque o paciente, assim, ó, vou dar um exemplo bem simples. Eu quero preencher minha olheira, né? Eu falo, você vai dormir primeiro. É até estranho, porque daí eles olham assim, como assim? Eu falo, você está dormindo bem? Não, tô dormindo uma porcaria. Aí você começa a investigar, você está tomando água? Não. Como é que é a tua alimentação? Então, eles acham estranho na anamnese ter dieta. Como que é a tua dieta? Tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque interfere. E eles não fazem nem ideia, né? Leva até um choque quando vê essas perguntas, né? Vou te dar e até vou te perguntar uma coisa. Exemplo, eu sempre falo para os meus pacientes assim, ó, cara, eu não sou nutricionista. Tem a Carla, vai lá, pelo amor de Deus, né? Vai te dar uma aula do que você pode mudar sem sofrer com isso, né? Ponto final. Mas quer uma dica inicial, assim, ó, dorme bem, toma muita água, assim, ingere muita água e, assim, tenta cortar açúcar e carboidrato. Aí eles olham pra mim, puta merda, sabe? Parte mais difícil. E outra, que o cara quer me mandar cortar, né? Eu como pão a vida inteira. E ele deve pensar, às vezes, até o que tem a ver, né? O que tem a ver? E aí, eu gostaria que tu explicasse um pouquinho isso do paciente inflamado. Porque é uma contraindicação de qualquer procedimento estético. Como assim? E muitas vezes é o que está dando problema e é muitas vezes o paciente que estou dizendo não lá no consultório. Ou até depois, né? Vamos corrigir essa base primeiro e depois tu volta. Isso. Olha, é uma coisa assim que eles não têm noção o quanto eles vão perder tempo e dinheiro, né? Se eles estiverem extremamente inflamados em fazer um procedimento, assim, um preenchimento. O Botox, não sei se interfere tanto, assim, tu acha que interfere também? Sempre. Todos os procedimentos. Por causa da pele, né? A questão da água que a pele retém, a glicose alta vai interferir em tudo isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre inflamação, né, Felipe? Por que isso interfere tanto, né? Porque a maioria dos pacientes vão inflamados, como tu falou, 90% vai inflamado, tu percebe que o procedimento, porque a gente sabe que a pessoa inflamada, o procedimento não vai durar muito tempo, né? Tu sempre me falou isso desde o começo, né? Isso me intrigou até buscar mais, porque realmente faz todo sentido. Pela anatomia do corpo, pelo metabolismo em si, é batata. Tu percebe a diferença de um paciente que se cuida ou não, a duração de um procedimento, né, Felipe? Com certeza. É muito visível isso. Por quê? Porque a pessoa que está inflamada... O que é estar inflamado, né? Só para o pessoal entender um pouquinho o que é estar inflamado. A pessoa que geralmente tem gordura corporal acima, ela já está inflamada em si, porque a gordura em excesso é uma inflamação no corpo. A gente percebe isso porque as pessoas que estão acima do peso, estão com algumas patologias já eminentes que a gente percebe, como diabetes, né, hipertensão, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, são pessoas que estão inflamadas por quê? Porque o próprio metabolismo delas já está dizendo assim, olha, eu não aguento mais o que você está fazendo comigo. Pelo amor de Deus. A gente vai perceber um nível de glicose mais alta e a pele sofre muito, né? O afinamento da pele, a pele fica com aquele aspecto mais, o sangue engrossa. A pessoa tem uma dificuldade até a questão da circulação sanguínea, né? Então, assim, a gordura corporal em cima sempre vai ser um fator de inflamação, sabe? Sempre. E o primeiro passo dessa pessoa, a gente diz, emagrecer. Aí que tá, é melhorar o estilo de vida. Porque a pessoa que busca só emagrecer, Felipe, ela vai buscar só uma coisa muito rala, que é números. E esses números, se a pessoa focar só neles, ela volta a inflamar, volta a engordar, né? Volta a ter um estilo de vida que não é... Então, assim, não é só emagrecer, é melhorar o estilo de vida. Por isso que é interessante que tu falou, né? Tu bebe água, né? Ou se alimenta bem, açúcar, porque é a pessoa melhorar hábitos em si.
E é uma coisa bem legal que tu falou, porque assim, tem paciente magro que está inflamado. Exatamente. Não tem nada a ver com falso peso. magro, né? É, o falso magro. Então o cara tá todo errado. Exatamente. E aí, eu não sei se a galera sabe disso, eu já te falei algumas vezes no consultório. O paciente inflamado, tudo que eu colocar de corpo estranho nesse paciente vai ter uma reação inesperada, imediata muitas vezes, ou tardia, e que eu não tenho como medir. Então pensa comigo se dá para trabalhar assim, eu não sei como é que vai ser o resultado. Vamos lá? Não, né? Complicado, né? Complicado. E por isso que a gente bate muito na tecla da parte nutricional, da parte de atividade física e exame de sangue. Os pacientes até acham estranho. Pô, vou fazer exame de sangue para quê? Se eu quero só preencher o lábio, né? Aí eu vou te contar uma história até de uma aluna minha. Foi essa semana antes do Natal, nem lembro mais. A Aline, né, ela me mandou uma mensagem assim, tem uma amiga minha ou cunhada de uma amiga, não sei, não lembro direito. E ela disse assim, ela tá vindo para cá e ela quer fazer o preenchimento de lábio. Mas aí essa aluna pediu os exames todos e ela disse, o PCR dela tá em 16 e eu repeti, deu 18. Só que aí ela já, né, será que dá para fazer? Não dá. Eu falei, cara, o PCR, para você ter uma ideia, é uma proteína que produz no fígado para responder a algum problema. Para quem não sabe, o PCR é a proteína C reativa. C reativa. E tá respondendo a algum problema, seja inflamação, infecção. E o normal é 10, o máximo. Até 10. Até 10. O normal é 5, 4, 3. Olha lá. E olha lá. E aí ela tava com 16, repetiu, deu 18. Então, tem esse lado também do paciente. Por quê? Porque daí essa minha aluna brilhantemente falou, eu não vou fazer, não tem como. Eu acho que você tem que procurar teu cardio, né? Porque tá envolvido com problemas cardiológicos também. E eu falei, maravilha, isso aí, não faz. E estranho assim que daí essa aluna disse que a menina foi numa médica e a médica, não, dá pra fazer, tranquilo. Então, é um cuidado do paciente também. Então, porque a gente tem clientes que estão vendo isso também. Então, se você tá com um problema, não tente desviar, burlar, assim, não, Carla, não tô comendo mais pão, sai, vai na padaria, compra 5, né? Então, não, é pra ti. Pra ti. É pra ti, tu entende? Então, esse tipo de situação, infelizmente, também existe. Bastante. É como eu te disse, eu gosto muito do que tô vendo na mudança, assim. Tem cliente que vem e diz, cara, fui na minha reunião de turma as minhas amigas estão tudo pior que eu, né? Então, mas por quê? Porque não é que tá melhor, ela tá se sentindo melhor. Se sentindo. Ela tá se sentindo melhor. E Felipe, e vamos supor que essa pessoa que tá com o PCR lá 18, né, que já é um nível absurdo, né? E vamos supor que ela queira fazer, que a menina decidiu mesmo assim fazer esse preenchimento labial. A pessoa que já tá com o PCR assim, ela tá totalmente inflamada, né? Tá com uma inflamação muito alta, que já é uma proteína que avalia o nível de inflamação corporal. Nesse caso, se ela decidir fazer, se o médico... Vamos supor que, claro, você não sei se faria, mas tem vários profissionais que nem olham, não querem saber de nada e vão fazendo. Essa pessoa, o que pode acontecer com ela? Vai diminuir o tempo do procedimento? Pode correr algum risco? Porque tem muitas pessoas que vão lá fazer um preenchimento, mas não sabem o que tem por trás também, né? Se ela estiver extremamente inflamada, né? Então, o problema da inflamação crônica, vamos considerar que esse paciente tenha uma predisposição ou ele tenha uma inflamação crônica. E eu estou gerando um novo problema. Estou colocando um corpo estranho, muitas vezes com potencial inflamatório também. Então, a resposta a esse produto é geralmente uma inflamação exacerbada que pode migrar para uma infecção, que pode migrar para um problema tardio sem solução. Por exemplo, você foi lá e colocou lábio. Vamos dar um exemplo bem comum. Aí você acorda num dia, está inchado esse lado. Aí abaixa, dali 3 dias está inchado o outro lado. Por quê? Porque o teu corpo está tentando entender o que está acontecendo. E está tentando combater aquele problema. Que foi o que aconteceu com o Lucas Luco, não sei se tu lembra na época. Acho que aconteceu uma época. Fez umas harmonizações, só que na época eu lembro que eu fiquei sabendo que tinha sido um edema tardio, chama edema tardio insistente e persistente, ETIP. Que ele fica acontecendo e não tem
Pode estar relacionado à infecção, pode estar relacionado à saúde geral do paciente. Então, muitas vezes a situação é a remoção do produto. Nossa, pensa. E aí você não sabe se você tira tudo, né? Então, tirei, ficou um pouquinho. É por esses alguns motivos que, assim, a pessoa querer fazer no impulso e o profissional também querer fazer no impulso, a gente vê tantas coisas que estão por aí também que acontecem, né? Porque ambas as coisas foi feitas, às vezes, no impulso, por fazer, né? Mas, com certeza, absoluta. Um outro problema bem ligado com a nutrição. E eu não sei se... Claro que eu já te falei isso. A hidratação do meu paciente. O ácido hialurônico é o carro-chefe assim, das clínicas de harmonização normalmente. Né? Algumas sim, algumas não. Sim. E o ácido hialurônico ele tem filia por água. Então ele atrai água. Então ele precisa de água. Né? E automaticamente, como tu já falou antes, toda a hidratação, principalmente intracelular, né, vai refletir na pele. Totalmente. Elasticidade, resistência, aspecto, né, textura. E aí, o nosso paciente, às vezes... Não sei se tu vai lembrar da dona Célia, que você atendeu. Sim. Né? A Célia não tomava água. Você acredita? E ela era super saudável, né? Super saudável, Nossa, não. foi uma paciente, sim, super regrada. Então, ela me falou, eu vou lá, eu mando foto pra Carla todo dia e tô seguindo a risca. Ela adorou. Ela falou, tenho até preguiça de fazer, mas depois eu faço, fica bonito, fica gostoso. E a dona Célia começou a mudar. E eu vou te mandar a foto depois do começo da pele. Não tô nem aí com o procedimento. A qualidade da pele. A qualidade da pele e... Eu nunca te contei isso, eu acho, né? A Célia chegou no consultório, depois de 60 dias, tinha feito um lifting nela, alguns preenchimentos, e ela me falou assim, cara, eu tô olhando no espelho e eu tô me sentindo forte. Olha que palavra louca. Demais. Ela não falou nada assim, tô me sentindo mais bonita, tô me sentindo forte. Porque ela tava apagada, ela tava apática, assim, tava sem cor, né? Sei lá. E aí ela começou a treinar, que já estava treinando, começou a treinar mais, começou a se alimentar direito, começou a tomar água, começou a se sentir bem. Aquilo tudo que tu falou, disposição, dormindo melhor, libido, tudo acontecendo, tu entendeu? Então, a estética eu acho que é o último. É a cereja do bolo. Cereja do bolo. É o que vem no combo, né? Isso. E se você comer a cereja pura, não tem tanta graça, Não tem tanta graça. É melhor pegar todo o milkshake, bolo. sei O lá, milkshake, bolo. o bolo, porque a cereja do bolo é estética. E ela vem com todo esse combo junto de autoestima, autoconfiança, disposição, força. Uma palavra muito forte. Porque a pessoa que tem um corpo forte, ela tem uma mente forte, ela vai ter uma alma forte, a pessoa vai querer se fortalecer no geral. Então, assim... Tem até um ditado que diz, né? Corpo forte, alma forte, cabeça forte. Porque a gente se fortalece e tudo se fortalece em nós, né? A gente busca estar cada vez melhor. Por isso que é muito comum uma pessoa que já era saudável, né? Pra ela, no ver dela, ela já era saudável. Porque a Célia era uma que era super saudável já, só que tinha que ajustar alguns detalhes. Então a pessoa, às vezes, não faz nada, mas ela começou uma atividade física. Isso fez ela comer mais vegetais, comer mais frutas, se importar mais com a alimentação. E, ao mesmo tempo, fez ela o quê? Beber mais água. Isso. Então, assim, é um ritual que tu começa no estilo de vida, né, Felipe? E esse ritual vai puxando outros rituais. Por isso que eu digo, a pessoa que não tinha o hábito de comer vegetais, não tinha o hábito de tomar água, eu só digo assim, olha, começa uma atividade física. Porque a maioria das pessoas, quando começam uma atividade física regular, elas já puxam o resto junto com elas. Automaticamente, elas já se sentem melhores, né? É como se fosse assim, não, agora que eu tô fazendo isso, já vou embarcar no combo aí, no resto. Então, é muito gritante essa diferença. Por isso que, assim, Felipe, só de tu falar para um paciente teu assim, ó, olha, começa uma atividade física. Olha, começa a tomar mais água. A pessoa automaticamente, se ela for esperta, se ela for inteligente, ela vai automaticamente, o resto vai fazer também. Tu sabe que é bem interessante, porque hoje eu aplico isso na harmonização, mas eu aplicava antes. E é até estranho. Por exemplo, eu fiz muito, 12, 13 anos atrás, sei lá, fazia muito tratamento para ronco e apneia. Olha só. E a apneia é perigosíssima, né? Pode levar a óbito, ter problema cardiovascular, enfim. E eu tinha uma planilha, eu lembro até hoje, que eu fiz uma apostila do sono. 13 anos atrás, pensa. Que era assim, não coma depois das 8, não ligue seu celular,
Sério que tu fez isso? Fiz. Não acredito. Erga seu pé da cama, faça 30 minutos de esteira, de exercício e tome água. Olha, eu vou te mandar isso aí pra você ver. Dica pros dentistas que, né, olha, se inspirem no Dr. Felipe, porque, cara, quem que faz isso? Eu vou te mandar quem isso. Fazia isso, né? Até hoje tá lá, porque eu entrego. Sabe o que acontecia com paciente principalmente abaixo de 40, assim, que tinha problema de apneia, de ronco, ele parava de roncar. Olha E muitas vezes de ter apneia e muitas vezes melhorava a disposição. O que eu fiz? Nada. O cara fez exercício, como tu falou, ficou com sede, tomou água, se habituou naquilo, mudou o estilo de vida dele e, bem sinceramente, eu acho que quando a gente conseguir que todo mundo pense assim, por que a gente vai mudar o futuro? Porque as pessoas vão parar de procurar tratamento para doença e vão procurar tratamento de saúde. Eu quero melhorar minha saúde antes de ficar doente. Sonhamos com esse dia, né? Sonhamos com esse dia. Uma utopia, talvez, né? Mas eu imagino, e eu tô vendo, vou te falar de novo, eu tô vendo isso acontecer. Tá chegando as minhas pacientinhas lá. Cara, eu tô assim, traz os exames, tudo modulado, prontinho pra... Maravilhoso, antes tinha que esperar meses. Hoje elas estão vindo já com uma ideia, talvez pela acessibilidade ter sido mais... Hoje elas entram na tua página, tem uma porrada de dica lá, né, cara? O que comer, o que não comer. Ah, vamos tomar 300 mg de magnésio que interfere na hidratação intracelular. Porra, 300? Beleza, vou mandar manipular e toma. Logicamente, precisa de um plano, mas as pessoas se interessam por isso. Se interessam. Se for pegar o conteúdo gratuito, já tem bastante resultados, né? Quem quer mesmo, eu recebo assim, ó, vou te falar, Felipe, quase toda semana vem pacientes ou no direct ou na caixinha de perguntas, diz assim, olha, Carla, obrigada pelo conteúdo aqui, só com o que eu tô vendo aqui no teu conteúdo já emagreci tantos quilos. Por quê? Porque a pessoa realmente quer, ela pegou o que tava ali de bom e tirou pra ela e fez. Claro, são todos que conseguem, não, alguns precisam do acompanhamento personalizado, né? Mas, com certeza. Mas a questão é querer, né? Tem que querer muito. Tem que querer, porque a pessoa, quando ela quer, ela faz acontecer, né? Ela vai lá e ela dá um jeito, né? Porque não tem desculpas para quem quer, né? Essa é uma questão muito importante. E é a gente fica com preguiça de mudar um hábito. Você concorda com isso? Por exemplo, o hábito de tomar um café com bolo 3 da tarde, sei lá, né? Muda, né, cara, para uma maçã, sei lá, para uma água, né? Não muda, não vai mudar nada na tua vida, né? E, mas eu não vou fazer isso, mas vai ter a cobrança no final. Porque o mais difícil pro ser humano, é uma coisa a ser estudada muito ainda, né? Porque é bem complicado, porque para te melhorar um hábito, é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Às vezes nós, Felipe, que nem na área da saúde, a gente tem até uma facilidade em melhorar hábitos, no sentido assim, comer melhor, fazer uma atividade física, beber água. A gente até sabe e faz. Mas tem alguma área da nossa vida que a gente também tem uma certa dificuldade em mudar algumas coisas. E o ser humano todo é assim, né? Claro. É engraçado de ver, porque todo ser humano, em alguma área da vida, tem uma dificuldade em sair do conforto, porque para nós é dolorido sair do confortável. Sim, com certeza. É muito bom ficar ali no confortável, no pudim, que eu gosto de brincar, né? Porque o pudim é docinho, né? É molinho, é docinho. Então é difícil sair do pudim, eu brinco com meus pacientes, porque ele é gostoso. Então é desconfortável e dói. Por isso que é tão difícil emagrecer. Então até alguns pacientes dizem, Carla, emagrecer não é difícil para mim. O difícil é melhorar esse hábito. E é verdade. É muito dolorido. Então, para a pessoa mudar o hábito, ela tem que ter aquela decisão interna. Primeiramente, tem que decidir de toda a força dela querer. Porque quando ela quer muito, ela vai geralmente buscar a disciplina. E a disciplina é uma coisa que só quem quer muito consegue ter, viu? Em todas as áreas da vida. Então, é muito importante falar sobre isso, porque as pessoas têm uma mania de dizer, como é que não consegue emagrecer? Emagrecer é fácil. Como é que não consegue? Cara, é difícil. É difícil. Claro que é. E é um grande movimento. Muito. Você não acha? Porque da mudar vida, um hábito, né? Requer muito, muito da pessoa. Tanto que, quando a gente fala assim... Até fiz uma postagem semana passada, se eu não me engano. O que é a coisa que eu mais considero importante na harmonização? Manutenção. Né? Aí um monte de gente vê lá, manutenção, como assim? Eu falo, em casa, meu amigão. Não só aqui. Logicamente tem procedimento, logicamente tem suplemento, se a pessoa quiser ou não, mas é em casa. Tu entendeu? Começa a... Tem até um jargão assim, a harmonização começa com você. Porque se você mudar alguns hábitos e você começar a ser uma pessoa mais saudável, mesmo para toda essa porcaria que a gente tá enfrentando aí, né?
É nítido, assim, eu tô atendendo um monte de paciente jovem, você deve estar fazendo isso também. Passou Covid, tá sem cabelo, sem unha, desidratado. Aí você pergunta, é direto, eu nem tenho a expertise nisso, mas eu peço, cara, você testou tua vitamina D? Como que tá a tua alimentação? Você tá... E todos eles, não sei, tá tudo bem, né? Aí eu falo sempre, o Covid é faminto por magnésio, o magnésio é da disposição, né? Da parte muscular, da parte neurológica, aquela falta de memória. Vai pelo menos fazer uma consulta com alguém e ver se tá tudo bem. Eu me considero bem feliz se de cada 21 for, porque aí eu sei que aquela pessoa com certeza vai melhorar. Então, se a gente tem uma felicidade, talvez, no que a gente faz, é melhorar uma pessoa desde a raiz. Exatamente. Mas são poucas as pessoas, Felipe, que tem esse... Ah, não, eu vou ver. Na prevenção, a maioria, até falando até por nós algumas vezes, a gente vai buscar quando já está aparente, quando já tem um sintoma, quando já está evidente. Quando está evidente que a gente vai buscar ver, né? Senão, a maioria de nós deixa assim, não. Enquanto não acontecer nada... É que nem a mulher que está com queda de cabelo. Eu sei porque eu já passei por isso. Às vezes a gente costuma ir ver a queda de cabelo quando já está caindo. Quem que vai fazer um tratamento numa tricologista, numa dermatologista, antes de começar a cair? Perfeito. Entende? Porque às vezes não faz exame de rotina, não acompanha, espera dar alguma coisa para ir ver um exame. Enquanto o check-up anual, cá entre nós, todos nós deveríamos fazer anual, todos nós, né? com certeza. E alguns casos específicos a cada 6 meses. Mas já que nós estamos falando de hábito, o Felipe sabe que tem um livro que eu gosto muito, que é até indicar para o pessoal, já que hoje estamos falando aqui de hábito. Por favor, aí, ó, galera. Quem gosta quem está buscando melhorar alguns hábitos, tem uma dificuldade, leia o livro O Poder do Hábito. A maioria, acho que me segue, deve conhecer, porque eu indico muito esse livro. É um livro sensacional. É incrível, eu nem vou dar spoiler do livro aqui, só leiam, porque é incrível esse livro. Ele fala muito sobre hábito, dá algumas dicas, ele mostra uma situação que pode fazer a pessoa ali dar aquele empurrãozinho que ela precisa, quem sabe, né? Que às vezes beliscar lá, fazer algumas coisas que não vai agregar, vai ler um livro. E vai ler o livro que vai agregar, né? Isso. Interessante. E tu sabe que, indo nessa linha que tu falou do hábito, o que eu vejo? Vou te dar um exemplo de como que eu enxergo isso, né? Porque eu quero trabalhar muito tempo ainda. Então, eu não posso ficar tendo problema, tu entende? Ainda bem que tu quer trabalhar bastante tempo ainda, né? Eu não posso ter problema, tu entende? Vou te dar um exemplo, eu quero te atender daqui a 10 anos. E daqui a 15 também, certo? E, naturalmente, eu quero usar a menor quantidade de produto e ter um resultado mais longevo, né? Que dure mais, que se estenda mais. Poucos procedimentos, investimento menor do que normalmente seria. A gente vê a galera colocando um monte de produto no rosto, tudo de uma vez só, problema de saúde, dá tudo errado, daí não sabe resolver depois, né? Ao invés de ir aos poucos e automaticamente pegar um paciente que já esteja nessa linha. Por quê? Porque eu vou fazer uma manutenção e ele vai fazer a dele. Então eu vou melhorando ele com algumas pitadas, vamos dizer, eu vou esculpindo aquela pessoa, mas a raiz, o interno, a parte de saúde, é ele que está dando conta. Então, isso eu acho que não tem preço. A manutenção, o cuidado em casa, né? Claro, cara, porque daí eu tenho certeza, que daqui a 10 anos ele vai estar melhor. Não vai estar mais jovem, vai estar melhor. Entendeu? Não existe rejuvenescimento, existe gerenciamento. A gente sempre fala isso. Vamos envelhecer bem, ficando mais bonito, mais saudável, né? Não, vou ficar com 70 e aí vou procurar um tratamento. Já não tem o que fazer. Por isso que tu vê muita cirurgia plástica, por exemplo. Fica feio, né? Não é porque o profissional é ruim. A pessoa não estava preparada. Ela chegou quando já tinha, assim, caído literalmente tudo. Quando não tinha mais o que fazer, vamos fazer isso. Mas exato, é igual nós estávamos falando antes de paciente de bariátrica, paciente que faz esporte de alto impacto. Crossfit, fisiculturistas. Tá tendo uma galera do crossfit que está perdendo massa de gordura. Fala massa de gordura ou gordura? Perdendo gordura corporal, perdendo gordura corporal. E no rosto, né? E acontece, isso é legal falar também, né? Porque a pessoa que vai buscar emagrecer, a pessoa não emagrece onde ela quer. Ela emagrece desde os órgãos internos, sai a gordura, desde do fígado, do rim,
até a região da gordura da face. Então, a pessoa ela vai ter um afinamento geral, incluindo a gordura da face. Então, a gente não percebe só uma queda de gordura assim na região do peitoral, das costas, glúteo, barriga. É no rosto também. Então, é bem comum os pacientes que estão no processo de secar, que a gente diz queima de gordura, né? Ver essa evidente desfinamento da pele, porque mexe na parte hormonal. Nós já falamos sobre isso, né? Sobre a questão da testosterona, a questão de quem usa anticoncepcional, né? A pele, a consistência da pele fica mais fina. A gente vê, é bem claro, é bem evidente, Felipe. Até a gente perceber, olha para um fisiculturista. Olha para uma pessoa que tem um percentual de gordura assim, baixíssimo. Né, tem uma massa muscular boa, mas tem pouquíssima gordura. Olha a pele dessa pessoa como é. Uma pele frágil, uma pele finíssima. Muito mais fácil ter rugas, né? Porque é uma pele... porque é um estresse muito grande pro corpo manter um nível de gordura tão baixo. Então, geralmente, a pessoa que compete, que busca, assim, geralmente vai pagar esse preço da pele, infelizmente. Por isso que os fisiculturistas buscam muito procedimento estético, né, Felipe? Mas, com certeza. CrossFit também. O pessoal do CrossFit, por exemplo, ele vem porque tá tudo legal. A parte de saúde, que a gente falou tanto, tá feliz, tá com autoestima alta, mas ele tá envelhecendo. Ele tem 28 anos e tá perdendo massa, tá derretendo, realmente. Então, existem vários procedimentos preventivos e esse é o melhor caminho. Prevenção. Não é o cara com 50, né, e procurar. Com 30, sei lá, com 35, Quando 40. perceber nos mínimos sinais já ir, porque daí ele vai estar sempre fazendo a manutenção, a prevenção, né? E aquela coisa, né, Felipe? Barato sai caro, né? Exatamente, porque o que ela iria gastar amanhã depois em tempo, né, investimento ali, ela só vai acabar mantendo e fazendo pequenos ajustes que precisam ser feitos. Isso tanto em preenchimentos, procedimentos de harmonização, quanto também na estética, né, no corpo e em tudo mais. E ainda que o cara do esporte de alto impacto, vamos pensar assim, ele geralmente faz suplementação. Então ele tem uma saúde, né? Diferentemente do cara que faz uma cirurgia bariátrica, né? Deveria, né? Porque como que eu vejo, assim, ó, o cara tanto do esporte de alto impacto quanto da bariátrica, ele tem uma mudança drástica, né, de estilo de vida. E produz mais radical livre, automaticamente, para produzir mais energia, para ter consumo energético. E aquilo oxida e o cara envelhece. Resumo da ópera. Mas aí, se não suplementar... Nossa! Então, eu não sei, assim, como que funciona para uma pessoa, por exemplo, da bariátrica. Não consegue comer mais, né? Não é assim, nas mesmas quantidades. Ela não consegue comer as mesmas quantidades. Qual seria a dica, assim, cara? Você fez isso e tá se sentindo ruim, indisposto, às vezes até tem que ter tratamento psicológico associado. Nossa, com certeza. Então, qual que seria uma dica, sei lá, que tu acha importante que tu dá para as tuas clientes? Para a questão do estresse oxidativo da pele, tudo assim? Tudo. No geral, assim, ó, todo paciente, primeiro tem que deixar bem claro que todo paciente pós-bariátrico tem que suplementar polivitamínico para o resto da vida. Essa história que é por um tempo não é para sempre, porque é uma cirurgia que a gente chama que tem alta depleção. Né, depleção de vitaminas, não todos, mas tem a perda de algumas vitaminas minerais por causa da cirurgia em si, porque é mexido no trato gastrointestinal. Então a pessoa tem que suplementar assim para o resto da vida e fazer check-ups anuais sem falta. A pessoa não pode deixar de fazer isso aí. Tá? Porque acontece, como a gente depleta, né, várias vitaminas e vários minerais, a alimentação por si só não vai dar conta. Né? E tem uma vitamina específica, vitamina B12, enfim, que o bariátrico não produz mais. Né? Então vai ter que suplementar para sempre essa vitamina. Por quê? Porque antes o corpo produzia, dava conta, né? E agora, além de não conseguir comer mais tanta carne, o que vai acontecer? Ele não vai estar fazendo essa produção endógena que a gente diz. Então, assim, até para os pacientes de atletas de alto rendimento, Felipe, eles têm que suplementar porque é um nível de estresse muito grande. Tanto uma cirurgia de grande porte, quanto um nível de treinamento muito alto, acaba gerando muito estresse físico. E isso acaba aumentando o número de radicais livres. Só para o pessoal entender... Tá? A gente o tempo inteiro está produzindo radicais livres, tá? É normal. No que a gente respira, a gente produz radical livre. É isso que faz a gente envelhecer. Quanto mais novo a gente mais a gente vai ter mecanismos no corpo para combater esse estresse oxidativo, incluindo a alimentação, que vai ajudar com certeza, bastante. Esse estresse oxidativo é que faz a gente envelhecer. Só que por que a gente vai envelhecer depois de 30, 40, aquela queda brusca de colágeno depois de uma idade? Porque o corpo já não vai ter mais tanto, vou falar uma linguagem bem clara, tanto equipamento para combater isso. E por isso que tem que cada vez mais se alimentar melhor.
Quem vem se alimentando cada vez melhor, busca alguns procedimentos aqui e ali, que nem nós falamos, de manutenção. Então, fazer, às vezes, um botox preventivo aqui, um preenchimento preventivo ali, fazer alguns ajustes aqui, cuida muito bem em casa, é essa pessoa que vai não vai deixar de envelhecer. Mas ela, com certeza, vai chegar nos 50, 60, 70 muito bem. No estilo. No estilo. Que daí vai dizer assim, nossa, parece que tem alguma coisa, mas não sabe dizer o que, que é. É porque a pessoa está cuidando em casa, ela faz ajustes, faz manutenções em todo o sentido. E nunca ninguém vai dizer que ela fez alguma coisa forçada. Isso. Cara, tu sabe que, falando nisso, assim, a gente tem um curso que eu fiz, fez até um ano. Era pra estar lá com essa galera aí em Balneário hoje, mas não deu certo. Que alinhou bem com esse pensamento. E foi muito legal pra mim, assim, porque eu já tinha essa ideia, já partia muito de uma parte integrativa, né, de ter esse acesso com o cliente. E esse curso eles até chamam de códigos do rejuvenescimento, porque é uma linha de pensamento de modular, de nutricional, de antes. E é bem louco, assim, porque os caras são loucos, eles são loucos, doidos. O Ivo e o Roberto. Eles falam assim, isso aqui é para quem merece, não é para todo mundo. Olha, né, aquele impacto, assim. Uhum. E eu, pô, que legal, é isso aí. Né? Qual que é a grande sacada? A técnica não é. Né? Faz parte do resultado, logicamente. O resultado tem que ficar bom, logicamente. É obrigatório ficar bom. Se não vai ficar bom, nem faz. Né? Agora, o dizer não, olha que louco isso. Você dizer não, você não está pronto para isso, cara. Você não está pronto para essa mudança que você acha que você vai ter. Primeiro, você vai ter que mudar teu estilo de vida. E aí? Aí quero ver. Entendeu? Então, é uma coisa que eu acho super, super válido. Eu acho que é uma coisa que eu pretendo trabalhar muito, muito nos próximos anos da minha vida, em parcerias contigo, né? Com certeza. Porque o resultado é visual, né? Tu já trabalha, na verdade. Já trabalhamos, né? Já trabalhamos. Já trabalhamos. Os nossos clientes, eles veem diferente. E a gente vê o brilho nos olhos, né? Mas a ideia é em todos. Porque, às vezes, ainda tem a resistência. Você, inclusive, manda, o cliente vai, procura você, e você começa a falar e diz, não vou mudar. Tem isso ou não? Nossa, tem muito. É bem isso aí. E assim, Felipe, se as pessoas tivessem o mínimo de noção quanto uma alimentação anti-inflamatória e antioxidante combate esses radicais livres que nós estávamos falando, esse estresse oxidativo, né? Porque o estresse oxidativo nada mais, nada menos que é envelhecimento. Né? Então, se a pessoa soubesse que ela tem mecanismos para isso que vão auxiliar bastante, primeiro a gente já falou da hidratação, né? O quanto, porque 70% do corpo é água, gente. Pensa, 70% do nosso corpo é água. A gente precisa de água para bombardear o sangue no coração. Uhum. A gente precisa para o funcionamento intestinal e de todos os órgãos. Todos os processos metabólicos praticamente envolvem H2O, envolvem água. Então a gente precisa, porque é a base da vida. A gente pode ficar 2, 3, 4, 5 dias sem comer. Sem água a gente morre, Sem né? água a gente morre. A gente morre. Então, assim, é extremamente fundamental. E, assim, uma alimentação, Felipe, eu acho que todo mundo já tá careca de saber. Às vezes eu falo no Instagram ali pro pessoal, eu pareço, às vezes, um rádio velho falando, repetindo sempre as mesmas coisas, mas é que é. Porque o que o pessoal busca? O pessoal busca, não que não seja importante suplementar, tá, Felipe? Mas às vezes o pessoal sai tomando polivitamínico por aí, não é que nem bariátricos, não é que nem atleta de alto rendimento, achando que polivitamínicos vão fazer, tô apavorando, minha pele vai ficar maravilhosa. E na verdade, às vezes vão gastar dinheiro, porque o polivitamínico sem indicação vai ter o quê? Competição intestinal. E a pessoa vai fazer competição de vitaminas e minerais que vão acabar se perdendo tudo na urina. Então, essa pessoa não entendeu que ela só vai suplementar o que precisa, o que está em falta. E a base tem que estar bem estabelecida. O que eu tenho dito, não sei se você percebeu nas últimas semanas, o que nós temos falado sobre isso, que é o básico, que funciona, é porque é. Sim. Só que é difícil fazer o básico, entendeu? Por quê? Porque o básico demanda tempo, demanda organização, demanda você tirar assim, aquela vontade de treinar, aquela vontade de, às vezes, fazer uma marmita. E a pessoa não quer fazer o básico, por isso que ela busca o mais prático. Ela busca o suplemento, às vezes mesmo sem precisar, porque para ela é difícil fazer o básico. E é esse que funciona. E a suplementação, ela é individualizada, né? 100%. Porque mesmo esses polivitamínicos, eu acabo me metendo, não deveria, mas eles chegam, eu tô tomando isso, pode parar. Porque isso aí, primeiro, pode ser uma subdose, você nem estava suplementando o que tu precisa,
porque tá tudo tão misturado Mas lá tá dentro, corretíssimo. né? Então vai atrás. Eu tenho alguns médicos que eu gosto muito, aqui inclusive, e eu digo, vai, cara, pesquisa, veja se tu precisa, né? E eu acabo atendendo um nicho, olha que interessante, de 35 a 50 anos, a mulherada, né? Que é justamente quando tá entrando naquela fase pré-menopausa, pré já. Começa. E aí é bem legal porque nessa fase eu consigo explicar bem abertamente assim, você percebeu que você envelheceu de um ano pro outro? Nossa, muito. Daí você vai, ó, vamos fazer um tratamento para isso, mas não é comigo só. Eu vou fazer parte disso, olha que legal. E as pessoas estão aderindo. Então, com certeza, cara, longevidade todo mundo vai ter. Né? Uns mais, uns menos, mas a expectativa de vida aumentou. A qualidade de vida é outra parada. E isso tá saindo um pouco da preocupação da galera, né? Pô, eu quero viver até os 120 anos, ótimo, numa cadeira de rodas ou deitado. Não. Né, cara? Hoje é o dia da mudança, hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser, né? É que muitos, quando ouvem teu conselho no consultório, eles fazem porque eles te conhecem. E eles sabem que você não tá falando por nada. Quem conhece teu trabalho, Felipe, o que tu fala vai fazer. Porque sabe o que tu sabe o que tu tá falando e tu sabe que o que tu falar pra pessoa fazer vai otimizar o resultado dela. Então, as pessoas, elas te ouvem muito por causa disso. Porque elas sabem com quem que elas estão, com o profissional que elas estão. E olha, bom se a maioria dos profissionais fossem assim. Porque o paciente, com certeza, ia fazer tudo com mais consciência. Ia ser pela saúde dele e pelo bem geral, né? Até pro próprio profissional, né? Mas com certeza. Então, assim, mas só que muitos não têm essa noção, né? Não vão lá e estudam, porque tu busca, tá sempre estudando, se atualizando, e isso faz total diferença na tua área. Todo mundo deveria, né? E uma outra coisa também que eu tenho muito no consultório, por exemplo, é pacientes fazendo jejum na louca, sem... Né? Eu acho que isso também é uma coisa que tu deve ver demais ou responder pergunta demais. Vai lá, faz jejum de 24 horas, de 48 horas, sei lá, pra emagrecer. Mas, cara, nem sempre, né? Nem sempre. Tá na moda, eu acho que tem a parte saudável disso, claro que sim. Sim. Tu quer dar uma explicadinha nisso? Pode ser uma resumidinha rápida. Uma resumidinha... Porque é bem comum as pessoas que estão naquela inconstância de que ou faço 80%, ou faço 100% ou não faço nada, que elas acabam indo pra... Não que não seja bom o jejum, é bem importante falar que o jejum ele é legal sim, só que não é pra todo mundo, né? Não é sair fazendo, porque muitas das vezes a pessoa vai querer... Inclusive, eu falo muito sobre isso. Se for para usar o jejum como método compensatório, ou porque tu pensa em comer muito depois, ou porque você comeu muito antes, vai ser outro estresse. Então, assim, o comer muito mal já é um estresse para o metabolismo. Aí a pessoa vai fazer depois um jejum, que é outro estresse para o metabolismo, não vai ter ingerindo energia para compensar aquele estresse que você já tinha feito. Então, assim, o jejum, assim, claro, se você tem um objetivo além da alimentação, que a gente faz jejum por causa do espiritual, é outra história. Nós estamos falando aqui do jejum que a pessoa faz para emagrecer, né? Então, assim, às vezes nem sempre a pessoa emagrece no jejum. Por quê? Porque às vezes ela come errado quando não está em jejum. Depois volta. Exatamente. Então, assim, e outra, também não precisa fazer 24 horas, porque o que os estudos mostram para nós é que se a pessoa faz intermitente, Felipe, Isso. que faz, tipo, não todo dia, e faz um período ali de, no máximo, 16 horas de jejum, a pessoa já vai ter o objetivo que ela quer. Mas desde que todo o estilo de vida esteja de acordo, né? Claro. Então, assim, qualquer um pode fazer jejum, sim, mas também não precisa chegar num ponto de ficar tantas horas sem comer, num dia, 2 dias, e para depois tentar compensar. O ruim do jejum são as compensações, porque senão ele vai ser outro estresse, né? Isso é uma questão bem importante também. O intermitente, ele interfere no envelhecimento também, né? Inclusive foi o Nobel da Paz, né? Não sei se tu viu, ganhou um Nobel. Muito legal. O jejum é tão legal que ele ganhou até um Nobel, né? Porque foi feito estudos mostrando, né, pela essa questão da autofagia, né? Que é a capacidade das células de se auto-reproduzirem através do jejum, né? Só que não é qualquer jejum que nós estávamos falando, né? Um jejum bolado, um jejum bem feito, né? E assim, cara, a gente faz jejum há milênios, né? Vamos falar bem a verdade, milênios. né? O jejum é uma prática milenar. Né, antes da época de Jesus Cristo, ainda já fazia jejum, porque sempre foi utilizado por religiões antigas, né, por povos antigos. Então, assim, jejum não é... A gente fala modinha porque o pessoal está aderindo agora, porque saindo estudos falando sobre isso, né? Mas é feito em milênios, né? Cá entre nós, né? Só que tem nessa... Que nem tu falou, né? Nessa aí fazendo como se não houvesse amanhã, né?
Buscar fazer o básico, que isso já vai trazer muito resultado, né, Felipe? Procure um profissional. Pelo amor de Deus, né? Na dúvida, busque um profissional capacitado, né? Busque um profissional capacitado, mudem o estilo de vida de vocês. Porque às vezes o barato sai caro depois, né? Porque é muito comum, né, Felipe? Vai dizer que não. Pessoas que foram em vários lugares fazer tal coisa e acabaram na tua mão, né? E acabaram, ó, corrige isso aqui pra mim, arruma isso aqui. É bem comum, né? E na nutrição também. Quem é profissional da saúde vai saber o que eu tô falando. Quantos profissionais de saúde que realmente que sabem o que estão fazendo, que são bons, que se atualizam, recebem pacientes tudo que é tipo, olha, já fiz tal dieta, já fiz isso, já tomei isso e não vi resultado, agora eu tô aqui. E eu fico com aquela cara de assim, vamos lá então, vamos lá, eu vou te ajudar. Né? Mas é que daí a pessoa, ela foi pra nós já sabendo que é ali que ela vai ter resultado, né? Que é ali que vai ter um profissional que realmente tá preparado pra lidar com ela, né, Felipe? Então tem toda essa questão, né? E bem sinceramente, sim, acho que a gente já tá quase na nossa hora. Se o paciente tomar água, fizer um pouquinho de exercício, der uma maneiradinha na alimentação, ele já vai ficar mais bonito. Oxe, porque é o básico. E isso é tão fácil de fazer, tão... porque é pequenos detalhes que ele melhora, né? Pequenos detalhes, cara. Então, é uma dica básica, assim, que a gente tenta conversar, né? Eu acho que a interferência, ela tem que acontecer muitas vezes, né? Por exemplo, quando a gente estava falando antes, quando eu digo não, por quê? Não, porque você precisa cuidar de outros problemas. O paciente vem, às vezes, para mim faz bastante lift, né, de reposicionamento. Ah, mas eu tô com uma diabetes alterada. Mano, não é para ti. Vai procurar um tratamento, esteja saudável, se alimente bem, se cuide e depois você volta. E às vezes é só o básico, né? Mas lembra que a gente conversou que às vezes a pessoa tem muita dificuldade no básico e eu gosto de fazer uma comparação com uma casa, Felipe. Eu gosto muito de fazer uma analogia com essa casa. Tu pega uma casa velha. Às vezes a pessoa nem precisa mudar toda a fachada da casa, fazer ela numa casa moderna. Ela vai mudar toda a fachada, mudar a porta, mudar a janela. Cara, às vezes não precisa mudar toda a fachada. Vai lá, pinta a casa, pinta o telhado, corta a grama. Cara, esse é o básico, a casa já vai ficar outra. Então, eu gosto de fazer essa analogia. Compara com a casa velha. Não precisa fazer outra casa em cima. Dá uma pintadinha. Corta grama, sabe? Deixa a casa representar. Cara, isso vai dar uma diferença absurda. A mesma coisa que a casa velha. Precisa reformar toda. Dá uma pintadinha. A mesma coisa é o básico da alimentação, dos hábitos com a estética. Faz ali um skincare bem feito. Usa os cremes bons. Bebe mais água. Cuida em casa. O teu resultado vai ser outro. Com e certeza. tu estava falando de polivitamínico, né? Até lembrei. Nossa, foi uma coisa que marcou muito pra mim, sabe, Felipe? Eu trabalhava uma vez com um médico e eu nunca vou esquecer. Isso marcou pra mim, tá? Foi uma coisa que marcou, até hoje eu não esqueci. Eu nunca vou esquecer. A paciente chegou pra ele com uma caixa de suplementação, na verdade, né? Ela tinha uma caixa de suplementos. E ela chegou pra ele assim, doutor, quero saber quais desses suplementos eu posso ou não posso usar. O que tu acha? Sabe o que ele falou pra ela? Ele olhou, deu uma olhada por cima, viu que era tudo vitamina e mineral. Sabe o que ele falou pra ela? Olha, pediu um pouquinho de como é que era a alimentação. Sabe o que você faz? Você faz o seguinte, você começa a comer bem, e daí, daqui um mês, você não precisa mais usar nada disso aqui. Termina isso aqui, só pra não dizer pra ela, literalmente, jogue fora. Jogue né? fora. A vontade era. A vontade era, mas pra não dizer assim, eu jogue 10 mil reais fora, né? Vai saber quanto pagou toda aquela suplementação, às vezes até importada. Pra não falar pra ela, jogue todo esse suplemento fora, ele falou, olha, depois começa a comer melhor, começa a comer mais vegetais, e depois que você estiver se alimentando melhor, não precisa mais usar isso aqui. Tu vai economizar quanto? Ficar usando suplemento. E tem pessoas que, olha, é tão difícil mudar hábitos, Felipe, que elas preferem tomar cápsulas de vitaminas, minerais, do que comer melhor, de tão difícil, porque tem coisa que vem lá da infância, né? Tem coisa que vem lá de quando ela era pequenininha, dos estímulos quando era pequeno. Então, por isso que para alguns é tão difícil, porque é uma coisa que vem desde a infância. E não é tão difícil se tu for pensar. Vou te dar um exemplo bem simples, e tu sabe mais do que eu. O que tem em comum na vitamina D3, no ômega 3 com a enzima? O salmão, né? Tem no salmão. Logicamente não no nível que precisa, muitas vezes, mas eu não tenho como fazer um salmão. É um peixe selvagem, né, que a gente diz. Mano, qualquer restaurante tem. Você vai lá, pega 100 gramas, sei lá, não precisa comprar um bicho inteiro lá, tá R$90 o quilo. Sardinha, tem bastante ômega 3. Sardinha, tu entendeu? Então, tem um monte de coisa que também as pessoas dificultam de propósito. Inconscientemente. Inconscientemente. Não, isso aqui é muito difícil, é muito caro, não quero. Não, calma aí. Não é todo dia, toda hora.
Então, tu consegue mudar. Isso é um exemplo de hábito, logicamente. Não vai ficar comendo salmão o dia inteiro para ter o nutriente. Sim. Mas a pessoa acha uma dificuldade naquilo. Então, é exatamente igual. Se você vai fazer um tratamento de estética, eu digo para ti, você tem que tomar água. Mas eu não tomo água, então não dá. E isso impacta as pessoas, né? Como não dá? Eu vim aqui buscar um tratamento, eu tô te pagando, aí você vem me dizer isso. Muitas não levam um choque, Felipe, quando tu fala assim, não dá. Elas não ficam, tipo, assim? E, principalmente, o preenchimento, né? O preenchimento com ácido hialurônico é bastante procurado. E eu sou muito do menos é mais, vamos pensar assim. Eu prefiro, você vai me dizer assim, vou fazer um preenchimento, tá, vamos começar numa região, daqui a tantos dias lá numa outra região, daqui a tantos, pra gente ver como é que tá, pra gente ter esse acompanhamento, pra gente ter esse feedback e para esse paciente conseguir ir mudando, tu entende? Eu nunca vou fazer tudo num pancadão só, porque nem é... Outra, eu não quero transformar um rosto, eu quero melhorar. Isso. Né? Sei lá, o risco, que a gente já falou sobre isso, a galera tá toda inflamada. Vou colocar grandes quantidades. Não, vou colocar pouca quantidade. Vou diminuir meus riscos. E automaticamente ter tratamentos mais longos, mais duradouros. E os riscos da paciente também, né? Da paciente também. Então, para o paciente é a mesma coisa. Então, hoje a gente recebe muito orçamento ou consulta inicial, que a gente fala. O paciente, eu fui num lugar lá, eles querem colocar 15 ml de ácido hialurônico. Eu falo, tá louco. Foge, né, disso aí, pelo amor de Deus. Por quê? Porque não é saudável. Não é que não fica bonito. Quer colocar 15? Sim, então distribui em 5 anos, sei lá. Daí dá, né? Então vai colocando aos poucos, vai vendo. E isso a galera tem que... Se o profissional não sabe ou ele aprendeu diferente, o paciente tem que começar a se informar. Que é um risco que tem interferência com os hábitos dele, com a alimentação dele, com a suplementação dele, com os hormônios dele, com a fase que ele está, com doenças crônicas. Então não é para todo mundo. Não é. Então, primeira coisa, pesquise, né? Vá atrás, veja, se informe. E o conhecimento é libertador, né, Felipe? Basta. O paciente que vai com conhecimento maior, a gente, às vezes, assim, não está tendo uma pessoa 100% leiga, a gente percebe isso. Porque a gente percebe que a pessoa, ela já é mais interessada, a pessoa é mais curiosa. Esse tipo de pessoa já tende a saber das coisas que ela tem. E isso já adianta para nós, eu acho que uns 50% do tratamento, a pessoa ter essa consciência, né? Que daí tu sabe que tu vai ter muito mais segurança de lidar com essa pessoa, né? Que sabe o que tá fazendo. E não custa nada, né? Porque eu sempre falo com meus pacientes, o médico me deu esse remédio. Tá, mas pra que é? Não sei. Mas sabe o que pode causar? Não sei. Mas tu sabe por quanto tempo toma? Não sei. Os médicos passam, a maioria, né? Sim. E às vezes, não é que o médico não fala por mal, é que às vezes a pessoa não pede. A pessoa não tá curiosa em saber e o médico tá fazendo a parte dele, ele tá prescrevendo porque é o trabalho dele. Mas se a pessoa não pede, doutor, por que você tá me prescrevendo isso? Por que tá me indicando isso? E sem contar que tem muitos anti-inflamatórios que toma qualquer coisa anti-inflamatório, o procedimento dura o quê com anti-inflamatório? Você é louco. É comum os pacientes se automedicarem, né? Comum demais, inclusive sem avisar você. E não acontece de algum paciente voltar reclamando que durou pouco, aí tu começa a fazer umas perguntas e percebe que a pessoa tomou anti-inflamatório por conta, pior ainda. Uma das partes mais importantes do tratamento é o diagnóstico, né? A anamnese inicial. A minha anamnese é gordinha. Minuciosa, assim. né? Porque ele tem que me falar tudo. E se ele não me falar, né? O resultado também é dependente dele. Isso é uma coisa que eu tenho que deixar claro. Você viu, dentista que é bom, faz anamnese boa. Demais. Porque o que acontece? Assim como nutricionista, não é só nutricionista que faz anamnese. A anamnese é aquele questionário pré-antes que vai dar algumas informações importantes para nós. O profissional que faz uma boa anamnese, né, na área da estética é um profissional que está 10 anos luz, né? Porque ele vai saber com quem ele está lidando. Automaticamente isso vai influenciar nos resultados dele, na saúde da pessoa, né? Porque querendo ou não vai mexer, né, Felipe? É uma coisa, certeza. É um procedimento, né, invasivo, né? Por mais que não tem nem como comparar com uma cirurgia, né? Mas Mas Tu sabe que às vezes eu visualizo uma coisa assim, né? Que o futuro, cara, vamos pensar assim, você vai trabalhar junto com um médico, com um dentista, com sei lá, um fisioterapeuta, vai ser um negócio que o paciente vai para justamente tomar menos remédio, né?
para precisar de menos remédio no futuro, sei lá. Essa é a intenção, né? E o atalho, ele brilha, né? Ele não é um neon assim, porque a pessoa quer mudar hábito, vou aqui no negocinho, toma um por dia e não presta atenção no que aquilo vai fazer. Exemplo do antibiótico, né? Antibiótico, tu sabe, tem antibiótico que dá desbiose, desregula a flora intestinal por 2 anos. Dependendo do antibiótico, a dosagem. Dependendo do antibiótico. Então, aí as pessoas não entendem e se automedicam também. E são pacientes, a gente chama paciente bomba relógio, porque vai explodir. Uma hora vai. Tu não sabe a hora e às vezes é na tua mão, né? Então, por isso, assim, profissional tem que pesquisar, tem que estudar. Tem muita gente, até esses tempos estava fazendo um curso e o cara falou, não, o que muda um profissional do outro é o tempo. Tem que ter experiência. Falou, negativo, meu irmão. É dedicação. Dedicação. Porque tem profissionais que são recém-formados, que têm um nível de conhecimento absurdo comparado com profissionais que já estão dali faz anos, né? É o nível de dedicação da pessoa, né? Dedicação. Pô, eu sou interessado em nutrição. Tu tem que respirar aquilo. Eu digo, quem gosta de nutrição é fissurada, que nem eu. Tu entende? Tu tem que ser fissurado. Tu tem que ter aquele tesão pelo teu trabalho, porque... E tu né? Mas tá louco, Nossa, cara. eu vejo, tu não para. Então, porque eu gosto muito. Então, o que eu tenho que fazer? Me aperfeiçoar? Você acha que você pode estacionar? Você pode parar de estudar? Por quê? Porque muda. Muda, tu entendeu? Bom, tu é até professor de harmonização. De harmonização, pós-graduação, tu é? Sabe por quê? Porque eu quero estudar. Porque a gente tá sempre aprendendo, né, Felipe? A gente não pode... Porque a gente aprende mais, é um absurdo, é uma troca diária. E quando a gente se interessa de verdade pela pessoa que está na nossa frente, a gente aprende com ela. É muito linda essa troca. E é sensacional. E se bom se fosse a maioria dos profissionais assim, né? Mas a tendência é... Tomara. Por quê? O mercado se obriga, né? O mercado tá com a demanda. E outra, cada vez mais, graças a Deus, os clientes são mais exigentes e buscando mais conhecimento. E isso é bom. Só que tem profissionais que têm medo desse paciente. Não, tem que agradecer. É bom para ti, para você sair da tua zona de conforto como profissional. Porque quando o paciente vem com mais dúvidas, mais questionamentos, se obriga você a ir lá estudar. E é por isso que a gente tem que cobrar consulta, por exemplo. Eu sempre falo para os meus alunos, cobrem consulta, porque vocês têm que perder tempo. Ah, não quero cobrar, mas perca tempo igual, então. Não valoriza, né? Tu entendeu? Ó, a maioria. Mas se não quero cobrar, minha cidade é pequena, mas o teu tempo você vai dar, então faça o teu melhor. Perca 1 hora. Por quê? Porque a gente vai falar de alimentação, de hábitos, para depois, no final, ver o que... Entendeu? Isso conta, porque o primeiro um paciente vai ficar meio assim, né? Mas como? Vai achar estranho. Mas depois ele vai se sentir valorizado. Ele vai perceber, nossa, esse profissional é diferente. Porque ele tá preocupado comigo, de fato. Não quer só ali ganhar o dele, deu. Ele tá preocupado comigo. Então, a gente sente a diferença no profissional quando a gente sente essa preocupação do outro lado. Isso eu tô falando em qualquer profissão, né? Médico. Sim, com certeza. Qualquer profissão, a gente vê quando é visível, né? Essa troca. O curto prazo, né? O curto prazo, a troca. Tem que ser. Tem que ser. Isso é fundamental. Tanto para os resultados da pessoa, quanto para o teu... Assim, tu vai se sentir melhor como profissional. Vai dizer, não, vale realmente a pena. Porque, assim, eu digo... Eu às vezes, me desgasto tanto nas consultas que eu chego, assim, no fim do expediente e tô zonza. Sabe? Tu deve passar por isso. Tu deve acabar, às vezes, um dia deve ficar meio zonza. Dizer, meu Deus, que cansado que eu tô. Porque a gente coloca a nossa energia ali. Com certeza. A nossa energia toda tá naquele momento com aquela pessoa. Eu brinco, né? Quando eu tô com o paciente, eu e ele. E é isso. A minha energia tá ali com ele, porque eu quero focar nele. Né? E a pessoa sente essa troca, por mais que a gente se sente desgastado no fim do dia, quando ele volta, aí que tu falou, não, valeu a pena. É isso aí. E o resultado é recompensador, né? Nossa, é isso que faz querer continuar. É isso que nos dá aquela... Eu digo, meu coração às vezes vibra daquela chama dentro de querer continuar, porque a gente vê o resultado da pessoa, quanto a autoestima dela melhorou. Nossa. E às vezes, né, Felipe, tu deve receber vários, assim, desabafos, depoimentos de mulheres que, nossa, o meu casamento melhorou, a minha autoestima melhorou, hoje eu não tenho vergonha de sorrir, né? Com o meu marido, eu não tenho vergonha de ficar de calcinha e sutiã na frente
do meu marido, a minha libido melhorou, eu tenho mais autoconfiança, eu estou falando melhor porque a minha estética mudou. E as pessoas falam, não, porque eu tô mais magra, porque eu fiz... Não, porque a tua estética mudou. Vamos dar nome certo aos bois, né? Isso aí. A tua estética tá melhor, você tá mais bonito, você tá mais forte, você tá mais harmônico, você está com um sorriso bonito, você às vezes não tinha nada de boca, você tinha aquela boca assim, né? Por Deus, eu não tenho preenchimento na boca. Eu falo para meus pacientes, a minha boca é minha boca, mas se eu precisasse fazer, se não tivesse nada, eu ia fazer, não tô nem aí. Com certeza absoluta. Então, assim, essa coisa que as pessoas têm que ter. Tem muito aquele preconceito, Felipe, porque a gente vê muita coisa realmente que é absurda, mas na maioria dos casos, se for muito bem feito, é muito bem-vindo, porque a beleza, a gente vê a beleza em tudo, gente. A beleza tá na natureza, a beleza tá numa paisagem, e a beleza tá de você olhar uma pessoa bonita. E a palavra que tu disse, harmonizar, né? É tudo. Equilíbrio. Equilíbrio, cara. Porque é simplesmente a dose. Exato. Se você for com calma, né? Mesmo nas grandes mudanças, e começar de leve, começar com calma, você sempre vai melhorar. Sempre vai ter resultados positivos. Né? Diferentemente de ser imediatista, não, eu quero resolver hoje, porque eu preciso ganhar esse dinheiro. Você vai se dar mal no futuro. Você vai, a longo prazo, ou mesmo curto prazo, esse paciente vai olhar para trás, pô, eu investi um monte e tá uma porcaria, tô me sentindo mal. Aí, em vez de mudar, que nem tu falou, o paciente se sentir bonito, né? Inclusive, quando a gente faz, às vezes, alguns procedimentos, especificamente, ele pinta o cabelo. Melhora outra coisa, né? Emagrece, vai procurar... Né? Porque Então... e às vezes só fez um ajuste no rosto dele, que ele se sentia muito mal. Às vezes um sorriso torto, às vezes uma parte do rosto bem evidente que era torta, que tinha às vezes um olho maior que o outro, uma sobrancelha muito mais alta que a outra. Vários detalhes que era caído, às vezes tu arrumou, e a pessoa foi lá, nossa, que nem tu falou, buscou emagrecer, começou uma atividade física. Por quê? Porque ela melhorou a autoconfiança. Sabe que a gente dá aula de visagismo, por exemplo, e a galera não gosta muito, né? Até isso, exato. Porque, não é verdade, né? E aí tem alguns exemplos práticos que a gente acaba vivenciando. Vou te dar um exemplo bem prático. Eu atendi uma menina de 17 anos, não é mais menina, mas é menina. Foi com o pai, enfim. E aquela queixa o queixinho para dentro. Ah, que linda. Né? Essa menina não falava, tu acredita? Ela não falava. Eu acredito. Ela não me dirigiu a palavra. E eu, o tempo inteiro, eu falo pra caramba, né? O dia inteiro. Tanto que eu tô sem voz tossindo aqui, de tanto que eu falo, eu acho. E aí, como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? E eu olhando pra aquele queixo, brilhando pra mim, né? E eu, na hora, já, o diagnóstico sendo feito, na cabeça, aquela coisa. Sim. E conversando com o pai dela, então, porque ela não respondeu. E aí, o pai dela médico, eu expliquei tudo, o que eu ia fazer, como que eu ia realizar, o produto que eu ia utilizar. Por que eu ia fazer daquela forma, né? Topou, beleza, foi. A menina fez o preenchimento dessa região toda do mento e do ladinho. Projetou. Projetou o queixo, né? Mudou a personalidade. Começou a falar, no mínimo. Ela começou a falar. Imaginei. Ela começou, no retorno ela já veio conversando tudo bem, tudo com você e também... Olha só, tu viu? A menina começou a se posicionar porque diferente. Porque aquele queixo pra trás dá um aspecto de... como é que pode dizer? Aqui dá um aspecto que aqui tá maior, né? É uma vergonha incutida, né? Internalizada por ela, que às vezes nem é o que tu tá vendo, mas é o que ela tá sentindo. Que às vezes muda até o pescoço aqui. Tudo. E só o fato dela mexer no queixo mudou tudo, né? Tudo. Aí que tá. Sem exagerar, sem mudar a identidade. Igual tu falou, a medida certa, né? Medida certa. E muda, sim, o jeito da pessoa se portar frente à sociedade, sei lá. Mas tá louco. Frente a outras pessoas. Hoje a menina vai ter mais facilidade em fazer amizades, vai ter mais facilidade em falar em público, vai ter mais facilidade em se posicionar, vai às vezes sofrer menos bullying, e isso mexia com ela. Então, toda a vida social, e não só social, mas ela com ela mesma melhora, né? Com a autoconfiança, né? Você vê assim que às vezes é bem coincidente. O paciente faz uma sequência de tratamento, que a gente fala, um programa de tratamento. O teu programa é esse. Seja fazer a parte nutricional, depois isso, depois aquilo, estimular colágeno, para depois, no final, fazer uma mudança. No meio do caminho, o cara muda de emprego. Porque está mais disposto, porque está se dedicando mais a alguma coisa que faltava. Melhora até o emprego daí. Melhora o emprego. Melhora o casamento. Melhora o casamento, melhora tudo. Sono, perde a olheira, tudo.
Então é muito massa. E eu gosto muito de dizer aquele exemplo. Tu falou da menina do queixo, né? Mas eu gosto de falar daquele exemplo do menininho, que era lá, um colega de classe, tava lá. Ele com a orelha de abano. Ele tem aquela orelha que a gente diz de abano, né? Não sei se tem um nome específico pra orelha assim. Sim. Como é que se chama aquela orelha? Não mas tem um nome, né? Aquela orelha de abano, tem. né? E o menino tinha uma orelha muito grande, e era uma orelha pra frente. E ele sofria muito bullying. Chama, Dumbo, não sei o quê. E o menino tinha muito bullying, né? Ele não falava. Ele ficava com a cabeça baixa a aula inteira. Por quê? Porque ele sabia que se ele falasse olhar pra ele, ele não queria nem que olhassem pra ele. Aí foi lá o menino e fez um procedimento, uma cirurgia lá que corrigiu a orelha. A autoplastia. Ele fez a autoplastia. O que aconteceu? A orelha foi pra trás, a postura melhorou. Ele começou a querer ser mais visto, começou a falar mais, começou a querer articular mais, tirar mais dúvidas na sala de aula com a professora. Ele começou a interagir mais, porque agora a orelha dele estava ok, ninguém ia zoar com a cara dele, e ele começou a ter mais autoconfiança. Então, cara, por isso que eu digo, estética nunca vai ser futilidade. Nunca. E quem falar que é futilidade não sabe o que está falando. Porque nunca passou por um procedimento que pudesse... E eu falo por experiência própria, tá, Felipe? Eu fui aquela menina que sempre me achei o patinho feio. E realmente eu era. Se eu pegar minhas fotos, você não vai acreditar que era eu. Eu era tenebrosa, tanto de personalidade quanto de... Assim, eu nunca me achei bonita. Eu sempre me achei muito feia. Porque eu fui melhorando. Tu entendeu? Por quê? Porque eu era a menina que vivia de cabeça baixa. Eu me vi na história desse menino. Por quê? Era aquela menina que não falava muito. E olha que eu falo, né? E eu não falava muito, cabeça baixa, sempre com a coluna torta, porque eu vivia sempre pra frente, com medo que me olhassem. Nunca quis aparecer muito, porque eu me achava o patinho feio. Foi até começar a melhorar as roupas, melhorar o conhecimento de como se vestir, como se portar, como falar, como melhorar a estética. E fui melhorando a estética, e fui melhorando. Hoje eu tenho outra autoestima, outra confiança no meu taco. Por quê? Porque eu era um patinho feio, literalmente. E eu busquei melhorar. Então, assim, eu falo por experiência própria também. Porque eu passei por esse processo. E eu posso falar com uma baita experiência. Que legal. Não, é isso, cara. É isso que é legal pra quem tá ouvindo, pra quem não tá ouvindo ao vivo, vai ver depois. Cara, é possível você se sentir bem. E façam, pessoal. Se alguém falar alguma coisa, se você sente que isso vai te fazer bem... Claro, procure um profissional de confiança que vai saber o que está fazendo. Mas se você se sente mal com alguma parte do seu corpo, seja ela qual for, e isso te faz não seguir para frente, te tranca, te faz aquela... Como se fosse um muro que te impede de dar o próximo passo. Busquem ajuda. Cara, façam o que precisa ser feito. Busquem realizar os sonhos de vocês, porque vocês vão dar melhora o corpo, melhora a cabeça, melhora até o nosso espírito. Nossa, um corpo forte é tudo. E estética e saúde... tem que ser feito pra você. Não faça pros outros. Isso. Faça pra você. Eu tenho certeza que quem fizer isso, né, vai se sentir bem e vai mudar o jeito de viver. Vai. Né? Vai viver muito melhor, porque vai buscar o quê? Vai buscar... vai querer buscar um companheiro melhor, se eu estiver solteira. Ela vai querer, às vezes, assim, ver, ajudar até o companheiro a estar melhor. A pessoa, às vezes, vai se inspirar nela sem ela falar nada. Então, a pessoa que está melhor fisicamente, né, mentalmente, né, mais fortalecida no geral, ela vai começar a fazer o quê? Inspirar as pessoas ao redor dela. Olha, eu quero ser como essa pessoa. Olha, ela chegou aqui, ela estava aqui, veio aqui. Então, se ela pode, eu também, eu posso. Com certeza. Então, ela vai inspirar as pessoas ao redor dela. Tu viu essa menina? Ela tinha o queixo tão caído, ela tinha a boca tão feia. Olha o que ela fez e melhorou. E olha como ela tá melhor, ela fala mais, ela tá... Olha. Tá diferente. É diferente. Melhorou isso na vida dela também depois que ela fez isso. E claro que é, porque tudo é energia, né? Tu melhora o físico, automaticamente tudo vai melhorando, né? Tu quer mais, vai sendo mais olhado, mais procurado. E querendo ou não, quem que não gosta de ver beleza, né? E no mínimo de se sentir bem. Se sentir bem consigo mesmo. É que nem tu falou, uma coisa bem importante. Fazer por você mesmo, né? Não por ninguém, né? Não só especificamente pro marido, pra esposa, pro namorado, pra outras pessoas, porque isso é frustrante também, Frustrante também. Frustra, né? Porque daí tu vai ter uma expectativa errada da coisa. E a expectativa tem que estar em você estar cada dia melhor com você mesmo, né? E isso inclui melhorar a estética. Perfeito. Carla, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer, que bate-papo louco, né? Passou 1h20 aí, rapidão. Oh, sério? Eu nem vi passar. Então, legal. Foi o nosso primeiro podcast aí, o Hofcast. Espero que você volte, né? Vamos fazer aí no mínimo 2 por mês. Opa, só chamar que eu estarei aqui. Muito obrigado. Foi animal. Eu que agradeço o convite. Uma honra sempre estar contigo conversando. E é isso aí. Qualquer coisa, só chamar que estamos aí. Obrigado, minha querida. Eu que agradeço. Valeu. Uma honra.
Isso aí.